Alô, gente boa. Professor Aurélio Andrade, o mestre sistêmico, aqui mais uma vez com vocês. Hoje, para apresentar um mapa sistêmico, num dia muito especial, não um dia exatamente alegre, mas um dia especial, porque hoje é o Dia da Terra, em 2026, e a gente aproveitou esse momento para apresentar uma análise sistêmica 2 anos depois dos eventos climáticos extremos no sul do Brasil, que aconteceu entre o fim de abril e o início de maio, que hoje está fazendo 2 anos. Então, vamos fazer um entendimento sistêmico de como estava e de como está a situação hoje, e a gente vai ter assim uma apreciação mais sistêmica, mais ampla, né? Uma visão de todo dessa situação. O nosso mapa, então, ele começa da seguinte maneira. Ao longo do tempo, as pessoas, seja no século XIX, ao longo do século XX e adentrando no século XXI, as pessoas vão ocupando e usando o território de uma maneira não muito planejada. E isso faz com que as pessoas ocupem áreas de várzea, fazendo com que haja uma população potencialmente exposta cada vez maior e um aumento do nível de vulnerabilidade sistêmica. Aliás, essa variável, o nível de vulnerabilidade sistêmica, é a variável central do nosso mapa. Porque o que a gente quer profundamente? Diminuir esse nível de vulnerabilidade. Mas tem ações não planejadas, ações que vão acontecendo organicamente, que vão aumentando esse nível de vulnerabilidade. Uma delas é o modo de ocupação e uso do território. Uma segunda consequência desse modo de ocupação e uso do território é que a gente vai impermeabilizando o solo, e isso por si só aumentando o nível de vulnerabilidade sistêmica de uma região, aumentando o escoamento superficial das águas e diminuindo o escoamento mais interior das águas, e aumentando potencialmente as áreas inundadas. Além disso, a cobertura vegetal nativa vem sendo suprimida, o que diminui o escoamento, né? O aumento da cobertura, a diminuição da cobertura vegetal nativa aumenta o escoamento superficial, piorando a situação que se alia à impermeabilização do solo. A diminuição da cobertura vegetal aumenta as áreas degradadas e a arenização e outros fenômenos, como a desertificação em locais próximos das próprias áreas com potencial de vulnerabilidade para enchentes. Isso diminui os serviços ecossistêmicos. Essa ação, entre inúmeras outras, diminui os serviços ecossistêmicos, ou seja, os serviços que a própria natureza faz por nós, que evitam que desastres aconteçam, aumentando o nível de vulnerabilidade sistêmica. Somando-se tudo isso com uma precipitação extrema, outro enorme mapa sistêmico, vamos imaginar que isso aqui é uma variável externa, que entra a precipitação extrema num determinado tempo e espaço, aumenta muito rapidamente a vazão dos rios, aumenta o nível dos rios e aumenta as áreas inundadas. Com todos esses fatores ocorrendo simultaneamente, ou concomitantemente, ou sincronicamente, o nível de vulnerabilidade sistêmica é muito alto e os danos humanos se tornam irreversíveis e muito grandes. Os custos dos desastres altíssimos, e isso no curto prazo, depois que ele acontece, há uma grande pressão fiscal e política de ações de curto prazo. O que isso vai acabar nos levando? Nos levando a ações de quebra-galho, soluções quebra-galho, que é esse nosso B1, onde fecha o enlace, né, fecha a nossa primeira parte do sistema de maneira circular. Por quê? Porque a pressão fiscal e política de curto prazo, mais uma percepção desqualificada do risco, a gente vê o risco sempre a curto prazo, sempre vê o risco só na hora que acontece, leva a soluções locais e reativas, ou seja, soluções fragmentadas, isoladas e de maneira reativa, depois que acontece a coisa. Essas soluções quebra-galho, num curto prazo, dá a sensação de redução da vulnerabilidade sistêmica, porque é feita algumas ações de curto prazo, entre elas as respostas emergenciais, aumentando a capacidade da defesa civil e aumentando, no que as pessoas se orgulham muito, a capacidade de mobilização da sociedade civil, reduzindo danos humanos e materiais que poderiam ser muito maiores. Então, por nosso modelo mental de curto prazo, a gente acaba sempre preso nas soluções de curto prazo, que é esse enlace balanceador número 1, esse B1, e nas soluções locais reativas. O que ocorre é que, de acordo com o arquétipo, quebra-galhos não dão certo. Os quebra-galhos a curto prazo parecem dar certo, mas a longo prazo eles não dão certo. Por quê? Porque existem as consequências impremeditadas. E essas, para nosso azar, eles são reforçadores, eles criam ciclos viciosos, porque as soluções locais reativas geram uma percepção de segurança aparente, o que faz com que as pessoas retornem às suas áreas de risco. Além disso, as soluções locais reativas geram fragmentação institucional e fragmentação federativa, reduzindo a capacidade de coordenação interfederativa e interinstitucional da sociedade, o que diminui a capacidade ou a probabilidade de se executar obras efetivamente profundas e de prevenção realmente. Além disso, essas soluções locais reativas, elas vão acabar fazendo o quê? Fazendo com que a gente aposte nas respostas emergenciais, gerando um alívio de curto prazo e gerando uma redução na pressão por soluções estruturais, o que faz com que não se invista em prevenção e não se execute obras de prevenção. Então, tudo isso aqui é um enlace reforçador. Quanto mais eu adoto as soluções reativas, quanto mais eu adoto as soluções de quebra-galho,
mais difícil é eu tomar as decisões fundamentais, que são essas de execução de obras de prevenção profundas e o investimento em prevenção. Porque reduz a coordenação interfederativa, reduz a percepção, há uma percepção de segurança aparente, e parece que a gente dá respostas e até fica orgulhoso com essas respostas locais reativas. Bem, fosse só isso, já estava ruim o suficiente, mas pode piorar bastante a situação. Ocorre que as pessoas, por causa também dos seus modelos mentais da sua cultura, reocupam as áreas de risco. Então, acontecem danos humanos e materiais por causa de uma inundação. Esses danos humanos e materiais causam deslocamento populacional. As pessoas, de maneira provisória, se deslocam, algumas permanentemente, a maioria delas de maneira provisória. Que vão acabar, por causa dos seus modelos mentais, da sua cultura, retornando às áreas de risco. E isso faz com que elas reocupem áreas de várzea, áreas que são de risco, reocupem as mesmas áreas ou novas áreas de várzea, aumentando a vulnerabilidade sistêmica, aumentando a população exposta e aumentando as áreas inundadas. E isso aqui, mais uma vez, é um enlace reforçador que, quanto pior está, pior tende a ficar, porque isso se mantém por causa dos nossos modelos mentais. Vamos adiante. Temos mais problemas? Temos mais problemas. Porque na medida que eu tomo essas soluções quebra-galho, que são sintomáticas, há cada vez menos investimento preventivo. E o investimento preventivo é cada vez mais insuficiente. Por quê? Porque os custos de desastre aumentam ainda mais as pressões fiscais e políticas de curto prazo, fazendo com que eu não faça investimento em prevenção ou não esteja apropriado ou aberto a investimentos em prevenção. Não se faz execução de obras profundas e de prevenção, e a gente sabe das consequências disso. Maior taxa de retorno nas áreas de risco, maior ocupação de várzeas, maior população exposta e maior nível de vulnerabilidade sistêmica. Esses danos humanos e materiais que criaram a curto prazo uma pressão fiscal e política deslocam a população. E o que ocorre é, algumas pessoas retornam, mas há um deslocamento populacional que é vinculado ao êxodo. Muitas pessoas começam a deixar essa área, sejam as áreas de desertificação, que nas áreas de desertificação é bem clássico isso, mas nas áreas de enchente também ocorre, o êxodo que diminui a atividade econômica regional e diminui a capacidade de execução de obras e prevenção. Então, aquelas áreas que sofrem com inundações ou desertificação vão ficando cada vez mais empobrecidas por uma série de fatores, entre eles o êxodo populacional. E isso cria um ciclo vicioso. Vamos piorar ainda mais a situação? E isso, vejam, não é a situação de 2 anos atrás, que era a situação de 2 anos atrás, mas que permanece, porque isso aqui parece uma leitura muito da realidade atual. O que seriam os pontos de alavancagem do sistema? Como é que a gente veria o sistema de uma outra maneira? A partir de soluções balanceadoras, estruturantes ou fundamentais, que todas, na maioria delas, dependem de um certo ponto de alavancagem, que é um nível de consciência coletiva da complexidade e um aumento da capacidade de visão sistêmica da sociedade e das instituições. Porque com maior visão sistêmica, há uma pressão maior por soluções estruturais e não de curto prazo, se investe em prevenção, se executa obras profundas, obras verdadeiramente nas causas mais profundas, que vai impedir o retorno às áreas de risco, a ocupação de várzeas, a exposição da população e reduz definitivamente o nível de vulnerabilidade sistêmica. Se isso de fato acontecer, isso cada vez mais estimula, vejam, isso funcionou, isso estimula cada vez mais a nossa consciência da importância de atuar na complexidade com visão sistêmica. Além disso, a visão sistêmica nos permite uma produção de conhecimento interdisciplinar técnico. Isso gera um maior território relevante definido, ou seja, eu aumento o meu poder de visão e vejo que territórios relevantes são maiores do que aqueles que eu estou gerenciando. É maior do que apenas a bacia, uma bacia específica, uma área específica, um estado específico. Isso é uma questão muito mais sistêmica. Isso estimula a coordenação interfederativa e a possibilidade de execução de obras de prevenção. Além disso, a produção de conhecimento técnico interdisciplinar aumenta o conhecimento técnico incorporado, que estimula a coordenação interfederativa, o planejamento sistêmico das bacias, um aumento, uma melhoria do caminho dinâmico das águas compreendido, ou seja, uma melhor compreensão da dinâmica do sistema, do caminho das águas e do caminho da climatologia, o que faz com que a gente faça melhor planejamento sistêmico, a qualidade da decisão pública é melhorada e há maior investimento em prevenção. Então isso aqui seria parte de uma visão diferenciada para se trabalhar de uma maneira profunda essas questões climatológicas de eventos extremos. Além disso, a gente também tem o B3, porque uma consciência coletiva da complexidade, uma melhoria da visão sistêmica, aumenta o envolvimento comunitário, aumenta com a comunidade verdadeiramente envolvida e olhando sistemicamente, há uma pressão por soluções estruturais, o que faz todo aquele caminho que a gente já sabe, melhora o monitoramento e avaliação, do que está acontecendo com o mundo é muito mais sistêmica, é muito mais ampla, melhora a qualidade da decisão pública, melhora o investimento em prevenção e o planejamento sistêmico de bacias. Além disso, uma melhor coordenação interfederativa leva a uma melhor qualidade na comunicação pública, o que gera melhor transparência e maior envolvimento comunitário.
Então isso aqui começa, isso aqui é um enlace reforçador, que quanto melhor está, melhor vai ficar, mas ele depende do meu investimento, da capacidade de uma nação, de uma cultura, ter visão sistêmica, o que acontece diferentemente em alguns exemplos que a gente conhece, na Holanda, na Finlândia, e em outras regiões importantes do mundo. Vamos adiante. Agora, nós temos como a visão sistêmica aprofunda e melhora ainda mais essa situação, porque além de visão sistêmica, trazer uma pressão social, uma pressão por soluções mais estruturais, produzir conhecimento interdisciplinar mais técnico, envolver mais a comunidade e gerar maior qualidade na comunicação pública, tudo isso desemboca ou afanila numa percepção mais qualificada do risco. Nós, com melhor visão sistêmica, nós temos uma percepção muito mais qualificada do risco, e com essa percepção qualificada, diminui-se a probabilidade de dar soluções locais reativas e aumenta a probabilidade da gente fazer realmente as coisas de uma maneira sistêmica, reduzindo problemas como população exposta, vulnerabilidade, ocupação de várzeas e retorno a áreas de risco. E aí a gente tem, então, o sistema como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse mapa sistêmico. Ele é um mapa, apesar de sistêmico, mostra muitas coisas, talvez mostre uns 20 a 30% do que é toda a complexidade dessa situação. E o meu objetivo com esse mapa é fazer uma homenagem a esse Dia da Terra e trazer um estímulo para que a gente perceba de maneira mais sistêmica algo que pode vir a acontecer agora que a gente está fazendo 2 anos desse evento triste, que são as enchentes no sul do país. Um grande abraço a todos.